como é que está? Que o corpo está direito? Bom, eu sou o professor Marcelo, geógrafo e pedagogo e um apaixonado pela educação. Lembrando que toda segunda-feira é um vídeo especial feito para o povo de Guiné-Bissau, né? Se você aí está chegando, assina o nosso canal e está estranhando, meu Deus, o que é isso? Que vídeo que é esse? A gente tem um projeto na África e a gente grava toda segunda-feira um vídeo para o povo de Guiné-Bissau, ou então para você que quer saber um pouquinho mais sobre Guiné-Bissau, tá? Então, toda segunda a gente chama de Segunda Bissau e a gente está começando agora uma parte que vai falar um pouquinho da geografia, já falamos sobre o clima, explicando como é que é o clima em Guiné-Bissau, e hoje nós vamos falar um pouquinho geral, né, do território, falar um pouquinho da questão demográfica, das regiões. Então esse é o objetivo do vídeo de hoje, falar um pouquinho sobre isso. Se você não é inscrito, se inscreva aí. Se você é de Guiné-Bissau, compartilhe aí com o povo de Guiné-Bissau. Saiba que tem um brasileiro aqui que ama Guiné-Bissau e vai querer sempre gravar vídeos para procurar aí ajudar a fazer, principalmente, vocês pensarem. Guiné-Bissau é um país, claro, né, de colonização portuguesa, né, você sabe disso, é um país de colonização portuguesa e conquistou a sua independência após muita luta na década de 70, em 1973, e foi reconhecido, né, por Portugal e pelas outras nações em 1974. Tá? Então a gente tem que entender um pouquinho. É um país considerado pequeno, tem aproximadamente 36 mil quilômetros quadrados, uma população, segundo, né, o censo ali, na faixa de 1.500.000 habitantes, também é uma população pequena, mas que apresenta aí, né, uma boa média de natalidade, ainda considerada alta, fazendo então que a população cresça. Tanto é que existe uma expectativa, né, na próxima pesquisa, da população chegar aí a 1.700.000, um pouco mais acima, né, 1.700.000 habitantes. Então a gente percebe isso, está aumentando a expectativa, a natalidade ainda alta, então a população está crescendo aí. Então a gente tem que estar atento a isso. Dá uma densidade demográfica de quase 50 habitantes por quilômetro quadrado, né? Como o país é pequeno, a população vem crescendo, dá essa relação. Bom, quando Guiné-Bissau conquistou a sua independência, né, começa toda uma organização. Nós temos algo bem interessante, né? Antes, quando era colônia de Portugal, até os símbolos que existiam na cidade, nas praças, eram, né, no Tristão. Os grandes navegadores, os grandes colonizadores estavam lá. Mas quando o Amílcar Cabral consegue lá, através, né, de todo o seu grupo e do povo, conseguir a libertação através de uma luta armada, eles começam a mudar, tiram todos esses símbolos, começam a colocar os símbolos guinenses, né? Nós temos toda essa transformação, mas algo interessante também, eles vão organizar as regiões de Guiné-Bissau. Tá? Então, Guiné-Bissau é dividida em setores, como se fosse ali regiões que são grupos de cidades. É um país relativamente pequeno e quando foi criado lá em 64 essa divisão, né, pelo PAIGC, nós temos ali então essas, que eu vou mostrar para você agora um mapa, né, dessas como se fossem regiões e o grupo de cidades. Primeiro a gente destaca, claro, Bissau, por ser a capital. Nós temos aí no mapa para você ver toda a sua localização e para a gente entender então, né, toda essa divisão, onde fica Bissau, ali bonitinho, né? Então Guiné-Bissau é a capital. Antes de ser independente chamava Guiné Portuguesa. Depois, né, como tinha ali toda a relação em Bissau, vira, para diferenciar um pouco da Guiné-Conakry, vira-se Guiné-Bissau. Mas Guiné-Bissau não foi a primeira, digamos, cidade a ser instalada, né? Foi mais ao norte. Então nós temos ali Cacheu. Cacheu foi sim, né, a primeira região, a primeira cidade a se estabelecer em Guiné-Bissau. E depois, claro, que nós tivemos ali outras áreas que foram assim transformadas. Agora, para você ver aí todas as regiões, a gente vai falar para você. Vamos começar ali com Cacheu, que a gente, né, acabou falando. Então, Cacheu é a região. E aí nós temos a capital dessa região, sim, a cidade de Cacheu. E nós temos ali, né, os setores ali que vão acabar envolvendo dentro dessa região, que é, né, Bijene, Bula, própria Cacheu, Caió, Caxungo, né, e São Domingos. Então esses são os setores dentro dessa região, tá? Depois nós vamos destacar qual? Vamos destacar ali para você, né, a própria que é o Biombo, tá? E a capital é Quinhamel. Essa é a capital. Aí nós temos Prabis, Quinhamel e Safim. São esses os setores dessa região, né? E depois, Marcelo, depois nós temos ali
Oio, né? Oio. Oio, nós temos a capital, Farim. Aí quem é? Bissorã, Farim, Mansaba, Mansoa, né? E Nhacra. Essas são ali os setores. Depois, Marcelo, depois nós temos Bafatá. Tá? Então, Bafatá, capital Bafatá. Aí nós temos Bafatá, né? Bambandicá, né? Nós temos quem mais, Marcelo? Galomaro, né? Gamamudo, Chitole e também nós temos Contuboel. Esses são os setores dessa região Bafatá. Temos Gabu, né? O famoso onde começa o reino de Gabu, praticamente onde começa toda ali a história de Guiné-Bissau, com essa expansão ali dos mandingas, né? Depois os fulas, e aí vão dar origem a toda essa miscigenação, né? Todo esse grupo, os grupos étnicos, né? Presentes em Bissau. E aí nós temos então Gabu, que tem a capital Gabu, daí nós temos, né, Madina do Boé, Gabu, Pirada, Piti e Sonaco. Esses são os setores. Depois nós temos Kinara, que a capital é Buba ali. Aí nós temos Buba, Empada, Fulacunda e Titi. Tá, Marcelo? E qual mais? E aí depois nós temos Tombali, que a capital é Catió. Aí os setores, né? Bedanda, Cassini, Catió, Quebó e Como. E por último, né? A Bolama. Bolama, nós vamos ter ali toda aquela região que envolve ali os arquipélagos famosos, né? De Bigajos, ali bem bonito ali, onde tem toda a questão do turismo muito forte. E aí nós temos ali, né? A Bolama, Bubaque, Caravela e Uno. Então essas ali são as regiões que a gente vai conhecer aí um pouquinho, como você viu no mapa, apenas para você ter essa noção de como isso foi dividido. A moeda de Guiné-Bissau é o franco CFA, né? Uma moeda aí que foi criada depois de um tempo, né? Depois de toda uma relação de Guiné-Bissau com os países da África Ocidental, muito ligado a toda a relação dos países de colônia francesa, e aí vira, né, a moeda de Guiné-Bissau, um franco CFA. Tá? Então é uma moeda aí, eu fui lá, né? A gente acaba fazendo a conversão. E devido, claro, né, os produtos praticamente quase que todos de Guiné-Bissau são importados, eles são do artesanato, da agricultura. Nós temos ali, né, um baixíssimo índice de indústria no país, praticamente quase que inexistente, apenas alguma coisa ligada à alimentícia, a setores básicos ali. Né? A gente sabe que é um país muito dependente da economia externa, tem uma grande dependência, inclusive eu tenho vários amigos que procuram atrair indústrias para o país, porque é um país que a gente fala que tem um grande potencial, né? Que basta apenas pessoas acreditarem para gerar essa transformação. O IDH é muito baixo, é 0,46, lembra, IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano, então se ele vai de 0 até 0,499 é baixo, então o IDH de Guiné-Bissau é baixo, tá? Então tem inúmeros problemas no país. Nós temos um índice de concentração de renda, uma desigualdade social, apesar de grande parte da população ser pobre. Existem pequenos grupos sim que têm melhores condições e gera assim uma grande desigualdade. Dentro desse grupo aí nós temos militares, políticos, empresários que acabam tendo ali uma melhor condição de vida, e a maior parte da população com alto índice de analfabetismo, né, com vários problemas sociais, acaba tendo dificuldade de inserir no mercado, e principalmente pela falta de oportunidade. Então as pessoas acabam trabalhando no comércio informal e através da sobrevivência. E as poucas pessoas que conseguem emergir são as pessoas que conseguem a oportunidade de estudar, de se qualificar. Nós temos hoje universidades em Guiné-Bissau, a gente já gravou um vídeo aqui para você, mas é bem interessante a gente pensar um pouquinho, e se você é guinense, entender que a sua transformação e a transformação de Guiné-Bissau vai ser através da educação. De aproximadamente 1 milhão, né, e meio, 1,5 milhão de habitantes, nós temos ali a própria Bissau como a grande, né, cidade ali, como a mais populosa, né, um número aí que é próximo aí a 500 mil habitantes. E aí depois nós temos Bafatá, Gabu, dentre outros, Cacheu, outras regiões. Dentro desses setores, nós temos muitas aldeias, sim, aldeias ainda, que a população vive praticamente no setor primitivo, da agricultura, da pecuária, né, da extração de produtos e do comércio ali
local, mas ainda é muito presente em Guiné-Bissau a questão das aldeias. Nessas aldeias nós temos, claro, os principais problemas de educação, de saúde, e já em Bissau o problema está muito relacionado, claro, à grande concentração. Muitas pessoas vêm do interior, vêm para a capital para estudar, onde ficam as universidades, onde fica a maior parte das escolas, e aí acaba tendo ali essa concentração populacional. Já nas aldeias nós temos ali os problemas relacionados à estrutura, né, a falta de uma economia, a falta de um apoio ali, né, de um maior investimento, só que a gente sabe que isso não é fácil para um país que tem uma economia muito dependente dos setores primários, principalmente, né, do caju, do amendoim, que são aí os produtos que Guiné-Bissau exporta muito e movimenta muito a sua economia, inclusive arroz, muito ligado à agropecuária, principalmente à agricultura. Guiné-Bissau faz relações econômicas com vários países, né? Claro, tem uma ligação muito forte com Portugal, segundo os dados aqui apresentados pelo governo, nós temos ali quase 40% das importações de Guiné-Bissau vem de Portugal. Então nós temos a língua como um idioma que facilita, né, a comunicação e as relações, a forte presença também portuguesa dentro de Guiné-Bissau e que vê lá, né, como, apesar de não ser mais sua colônia, de manter as relações e ter um comércio. Então nós temos sim o principal parceiro econômico, o país que colonizou, que é Portugal. Também tem uma grande relação econômica com os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, na verdade, faz muita doação, principalmente ajuda alimentar, investimento em estrutura, setores básicos, né? Vem fazendo aí um grande investimento, né, no país. A China vem buscando ultimamente fazer relações econômicas, né, com o país, procura investir na melhoria da comunicação, né, procurando aí vários acordos para conseguir transformar, já construiu hospitais, já fez aí algumas ajudas. A Rússia, né, desde a própria independência teve ajuda, né, porque era a União Soviética, né, teve uma ajuda muito marcante e também já ajudou muito na questão do transporte no país, tá? E depois, claro, com o fim da União Soviética, essa cooperação e essa ligação, ela veio diminuindo. A relação com Cabo Verde, né, a gente sabe que Guiné-Bissau e Cabo Verde acabaram tendo todo o processo de independência juntos, né? Muita gente de Guiné-Bissau acredita, né, que Cabo Verde se aproveitou, lutou pela independência através do PAIGC e depois seguiu o seu caminho, né? E aí isso acabou, segundo algumas pessoas falam, prejudicando de certo modo, né, toda a economia e o desenvolvimento de Guiné-Bissau. Mas, né, cada um tem a sua visão, a gente não pode entrar nessas particularidades, a gente vai trazer pessoas aqui para conversar com a gente sobre isso, tá? Então, tem uma ligação, né? E principalmente a questão do turismo. Muita gente vai para Cabo Verde no turismo, depois vai ali para as ilhas, né, de Bissau e vice-versa. Então, eles mantêm ali uma relação. E hoje eles buscam relações, né, vem crescendo ultimamente com o Senegal, né, uma ligação muito forte, vários acordos econômicos com o Senegal, né, com Marrocos, dentre outras nações. Então hoje Guiné-Bissau, o atual governo, vem buscando novas parcerias para conseguir gerar um desenvolvimento no país. Bom, esse foi o nosso vídeo da semana sobre Guiné-Bissau, né, um vídeo aí mais simples, mais curto, voltado para o povo diretamente de Guiné-Bissau, para pensar um pouquinho, né, o pessoal do ensino básico aí, entender as regiões. A gente está gravando uma sequência de vídeos e espera estar ajudando vocês. Espero que você tenha gostado. Se gostou, aquele like. E também vejo você na próxima semana, onde eu vou fazer mais um vídeo bacana aí de Guiné-Bissau, falando agora da parte, voltando um pouquinho à geografia física, da hidrografia e também a vegetação de Guiné-Bissau.